A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá para você que está ouvindo essa edição do Universidade 93,7. Meu nome é André Martins Gonçalves e hoje teremos a segunda parte do especial Rádio Crônicas Esportivas, a Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Rússia 2018. A primeira parte está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Contamos com a participação do cronista esportivo Chico Bicudo. Bom dia, Chico, como vai? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Prazer enorme conversar com vocês. O prazer é nosso. Vou contar um pouquinho mais sobre este nosso convidado que está comigo aqui no estúdio. Chico Bicudo se formou pela ECA, tem 46 anos e torce para o Santos. Escreveu os livros Memórias de uma Copa no Brasil, Crônicas Boleiras e Crônicas Boleiras, Segundo Tempo. O intuito dessa conversa é o de partilharmos experiências que eu e o Chico tivemos com um tema em comum, Copa do Mundo e Crônicas. Você ouviu as crônicas dos 2 primeiros jogos do Brasil no programa da semana passada. Agora vamos dar sequência. Brasil 2, serve a 0. Crônica 3, presságio. A subjetividade da percepção de tempo é um elemento que desperta significativamente a minha curiosidade. 90 minutos, dependendo do seu grau de imersão, podem demorar uma eternidade ou transcorrer um intervalo de 2 apitos. Realmente, intervalo. Praticamente não notei o cronômetro correndo na primeira etapa do confronto com a Sérvia. Quando me atentei ao marcador, já tinham se transcorrido 43 minutos. Quando olhei de novo, estava no intervalo. Só que o motivo pelo qual estou falando não é o tempo que passa depressa. É justamente o contrário. O problema foi 5 segundos. 5 míseros segundos, que na infinidade da sua duração, prenunciavam toda a emoção que qualquer jogada pudesse vir a ter. Os prédios vizinhos ao do apartamento em que estava aparentavam estar todos avançados. Se tem uma situação na qual me sinto impotente, é quando a transmissão está atrasada. Não é nem quando meu time não consegue marcar o gol, na pressão do adversário ou em disputa de pênaltis. É quando eu fico esperando pela emoção que foi roubada de mim. A última partida da seleção brasileira pela fase de grupos começou assim. Logo nos primeiros minutos, com as oportunidades iniciais do Brasil, as manifestações sonoras me adiantavam o suspense do confronto. O anfitrião comprovou. Alguns jogos são assim mesmo, contou. 5 segundos antes do passe, do drible ou do chute, já me indicavam que alguma coisa iria acontecer. Esse tipo de espera, para mim, é torturante. Difere-se completamente da ansiedade característica de partidas de futebol. Rouba exatamente o elemento surpresa, a magicidade do momento do gol, o espetacular de uma jogada singular. E por 35 minutos foi assim. Não parecia que estava tendo a experiência de assistir ao jogo, e sim de estarem contando os acontecimentos para mim. Tanto que, no gol de Paulinho, pensei que não fosse se efetivar o tento. Afinal, ninguém tinha comemorado antes. Não tinham me adiantado a felicidade do Brasil inaugurar o placar. No que vi a bola entrando, esqueci completamente dessa infeliz questão. Qual a importância de 5 segundos em relação ao gol do Brasil? Após normalizado o coração, comentei com meus amigos que estava surpreso com a surpresa do gol. Eu estava lidando com um paradoxo muito peculiar. Ao mesmo tempo que os 5 segundos se delongavam, o jogo parecia estar passando muito rápido. Subitamente saiu o gol. Tão veloz veio o intervalo. Mais acelerado ainda, o segundo gol. Nesta hora, o atraso de 5 segundos foi na minha cabeça. Além de estar esperando aquele sinal que me atormentava desde o começo da partida, achei que a bola tivesse ido para fora. Por isso meu espanto quando todos os jogadores do Brasil começaram a comemorar após a cabeçada de Thiago Silva. Foi o gol menos parecido com um gol que eu já assisti. Bem naquela hora eu percebi. Não apenas entendi que definitivamente estava 2-0 para a seleção, mas também que a transmissão não estava de fato atrasada. A partir dos 22 minutos do segundo tempo, fiquei atento para confirmar a minha hipótese. No final, o aviso característico daquele jogo se mostrou não passar de demonstrações de torcedores muito animados e um tanto quanto adiantados. E eu, também preliminarmente, acreditei no atraso da televisão. Acontece. Agora a crônica do Chico. Crônica 3, segunda epístola de Dona Lúcia aos brasileiros. Meus meninos, acabo de ver nosso último jogo na fase de grupos. Escrevo ainda muito emocionada, adrenalina lá em cima. Acho que já não tenho mais idade para fortes emoções, mas aguentei firme. Antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer ao empenho e à dedicação de todos. Vocês foram dignos, corajosos e competentes. Provaram mais uma vez que são seres humanos dedicados e íntegros. Estamos classificados em primeiro lugar. A primeira missão foi cumprida, vamos em frente.
Os entendidos e especialistas no riscado garantiam que seria fácil, sem sustos. Alguns sujeitos indelicados dizem também que mulher não entende de futebol, mas desde o sorteio, no final do ano passado, que eu vim avisando. Suíça não é mais só ferrolho, Costa Rica joga fechadinha, Sérvia aproveita muito a força física dos seus jogadores e as bolas altas lançadas na área. Tenham agora muito cuidado com o México, jogo de altíssimo perigo. Aproveitem hoje e amanhã para descansar, respirem aliviados, vocês merecem. Copa do Mundo é um negócio extremamente complicado, desgastante. Eu dizia isso sempre para o Felipão. Aliás, lembrei dele hoje na hora do almoço. Sem apagão nem alegria nas pernas, a Coreia do Sul nos vingou. Fantasma que ameaçava nos assombrar não existe mais. Hoje, contra a Sérvia, a nossa defesa foi exuberante. Até Fagner cumpriu um bom papel. Peço desculpas, mas também preciso criticar e apontar os erros. Não dá para entregar o meio para o adversário e sofrer como sofremos durante uns 20 minutos na etapa complementar, até sair o segundo gol. Uma seleção mais forte e um tiquinho mais competente no ataque poderia ter resolvido o jogo ali. A gente sabe muito bem quanto custa um apagão em Copa do Mundo. Ou não aprendemos? Professor Adenor, a quem muito respeito e admiro, coloca a cabeça no travesseiro. Corre a boca pequena que você tem canal direto de comunicação com os deuses do futebol. Conversa com eles, ouça com muita atenção o que eles têm a dizer. Envie um abraço carregado de carinho. Saiba que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando a seleção, incluindo o nosso poderoso mascote, o Canarinho Pistola. Recebam os abraços de uma brasileira que agora já não é mais tão anônima. Com muito carinho, Dona Lúcia. Realmente, aquele pseudo-atraso da transmissão me torturou naquela partida. A respeito da sua crônica, Chico, você fez uma brincadeira com certa personagem. Explica para o nosso ouvinte quem é a famigerada Dona Lúcia a quem você se referiu. Antes, só para concordar, é absolutamente precisa a crônica também. Bom, a personagem, ou a crônica nesse dia, ela quis lembrar, e de uma maneira irônica, obviamente, prestar homenagem a alguém que foi absolutamente fundamental na trajetória do não-hexa do Brasil e depois daquela humilhante derrota, da goleada dos 7-1, do famigerado 7-1, e aquela vai ser sempre a Copa dos 7-1, não tem jeito, está marcado, virou rótulo mesmo. Quando de forma muito constrangedora. Aquela cena é patética, né? A entrevista coletiva do dia seguinte, a comissão técnica reunida, o Filipão evidentemente amuado, com cara de poucos amigos, um Parreira apressado querendo acelerar, e de repente ele, sei lá o que se passa na cabeça dele, alguém devia ter, algum assessor devia ter dito, não faz isso, né? Sei lá, cortina de fumaça, vamos desviar o assunto, vamos fingir que nada está acontecendo. Ele puxa aquela carta da Dona Lúcia de apoio ao Filipão e agradecendo e dizendo, olha, muito bem, a gente continua confiando no seu trabalho, você é um homem valoroso. Aquilo é uma pataquada, né? Enfim, lembrando disso, quando o Brasil consegue aí a classificação para as oitavas, eu falei, opa, está na hora da Dona Lúcia prestar apoio a essa seleção agora de uma maneira diferente, né? Eu falei, bom, então deixa eu trazer à tona de novo, jogar luzes, holofote sobre a Dona Lúcia, e ela vai mandar uma carta, né? Aí eu fiz lá a analogia, a brincadeira também com as cartas que foram escritas e publicadas pelos apóstolos na Bíblia e tal, aquela coisa, primeira epístola, segunda epístola. Então eu falei, ela vai escrever a segunda epístola aos brasileiros. E ali na carta ela manifesta, né? Ela retrata, a voz da Dona Lúcia acaba sendo o registro dos sentimentos e da atmosfera que marcavam a trajetória da seleção brasileira naquele momento específico. Agora vamos para a quarta crônica. Brasil 2, México 0. Crônica 4. Privilégio de assistir. Faltava menos de meia hora para o início do jogo e eu ainda a caminho, indo assistir a partida contra o México na casa de uma amiga. Dentro do carro estava com a minha namorada, ambos caracterizados e munidos de meia dúzia de acessórios. Nas ruas do interior paulista, um considerável fluxo de pessoas verde, amarelo, azuis vagueava de um lado para o outro, provavelmente se deslocando para ver, em algum local, o Brasil em campo. Será que em todo lugar é assim? Indagou Fernanda, referindo-se à mobilização em massa em prol da torcida para a seleção. A pergunta despertou em meus pensamentos algumas perspectivas. Que outro evento, se é que existe, tem o poder de união de uma Copa do Mundo? Como será que ficam as ruas nos 90 minutos de bola rolando?
Só que aquele questionamento inicial pairou na minha cabeça por outro motivo. Não fiquei refletindo acerca da situação de outros países ou em como a Copa do Mundo transcende a experiência de torcer. Me centrava na nossa realidade. Independente de sexo, raça, idade, gênero, ideologia, clube do coração ou opinião sobre a Argentina, a grande maioria dos brasileiros se reúne para torcer e assistir aos certames do Brasil no Mundial. Mas será que realmente é assim? Com todas as pluralidades da nossa população, assumir que toda a torcida brasileira partilha de um mesmo proceder em dia de jogo não seria uma simplificação? Uma generalização que se abdica de considerar, dentre tantos aspectos, uma variedade de circunstâncias e de condições factuais. Como deve ser para alguém apaixonado pela seleção não conseguir assistir a uma partida do Brasil no torneio? Certos serviços não podem se dar ao luxo de interromperem seus funcionamentos, seja durante todo o dia, período ou mesmo somente nos horários de jogos. A conciliação entre as diversas responsabilidades é também uma questão relevante dessa linha de raciocínio. Não são todos que são liberados ou que podem deixar o que estão fazendo para assistir Neymar e companhia atuando na Rússia. São os dois lados de uma mesma moeda. A coroa simboliza as pessoas que estão reunidas, enquanto o cara diz respeito a quem continua no seu cotidiano normal, podendo ou não ter o privilégio de um monitor para conseguir acompanhar a exibição da seleção. Enquanto no trajeto, devo ter visto gente nas duas situações. O interessante é que para ambos os destinos, a vestimenta auriverde celeste representativa das cores brasileiras era praticamente unânime, quase como uma marca registrada ostentada pelos torcedores. Durante o jogo, pude torcer, vibrar, sofrer e sentir toda a emoção dos lances. Eu pude assistir a vitória e a classificação da seleção. Mas e quem não pôde? Estes fazem parte do conjunto de torcedores tácitos, aqueles que acabam sendo preteridos e segregados da festa. Nesta sexta, enquanto uns serão uma antecipação do final de semana, outros continuarão com seus afazeres ordinários. A diferença se dá justamente no privilégio da experiência. Se e quando o Brasil avançar na competição, o mesmo se repetirá. Eu, como integrante do primeiro grupo, notei que nunca havia pensado nisso antes. Agora a crônica do Chico. Crônica 4. Thiago, a referência. Obrador, a esperança. Aos 46 de idade, não do segundo tempo, penso que talvez esteja chegando a hora de admitir que não tenho, tudo bem, nunca tive, maturidade para ver jogo do Brasil em Copa do Mundo. A camiseta chegou ao final dos 96, sim, minutos, ensopada. Dava para torcer, suor da tensão, do nervoso. O vizinho já não deve suportar a sequência de murros na mesa. Perdão. Nessa gangorra de emoções e reações, devo também um sincero e público pedido de desculpas ao Thiago Silva, capitão da seleção. Não fui dos que, há 4 anos, crucificaram e condenaram ao fogo dos infernos o zagueiro do Paris Saint-Germain. Futebol ele sempre teve, dos bons. Aquele olhar para o infinito, em 2014, no entanto, sentado na bola no Mineirão enquanto o time se preparava para cobrar os pênaltis contra o Chile, me incomodou bastante. Esquecer os companheiros na hora mais difícil? Veio depois aquele pênalti infantil contra o Paraguai, na Copa América de 2015, e certo salto alto do nem sentia a bola bater na mão. Ficava a sensação de que ele e a camisa canarinho pareciam não combinar. Sobrava choro, faltavam serenidade e equilíbrio. Errei redondamente. Ainda bem. Fico feliz. E reconheço minhas injustiças de novo me desculpando. Que Copa do Mundo vem fazendo o nosso capitão? Atuações soberbas, precisas, muito técnica nos desarmes, sem cometer faltas, combinada com rapidez de raciocínio e inteligência nas antecipações e coberturas, excelência nas bolas altas. Um monstro, fazendo jus ao apelido que recebeu ainda nas categorias de base nos tempos de Fluminense. Thiago Silva, aliás, é a referência de uma defesa que, até aqui, 4 jogos já disputados, sofreu apenas um gol, aquele irregular no empurrão do atacante da Suíça em cima de Miranda. Protegido pelo miolo da zaga, amparado pelos laterais, sustentado pelos volantes, Alisson quase não foi exigido nesse Mundial. Contra o México, fez uma defesa, num chute de longa distância de Carlos Vela, além de 2 saídas em bolas cruzadas na área. Ontem, o México foi melhor durante os 20 minutos iniciais do primeiro tempo. Tentando espelhar o que já havia feito contra a Alemanha, saiu marcando sob pressão. Isolou o pequeno Couto e o impediu de pensar e armar o jogo para o Brasil e atuou forte pelas laterais. Carlos Vela nas costas de Fagner e Lozano no costado de Filipe Luís. Deram um aperto, criaram espaços. Para a sorte da seleção, afunilavam as jogadas, carregando a bola das pontas para o meio, onde estouravam no paredão brasileiro. Foi quando Tite entrou em cena e colou os 2 volantes aos 2 meias, Casemiro, Pequeno Paulo, Pequeno Couto e William. Que partidaça! Passaram a jogar bem próximos num clássico 4-4-2.
A bola começou a sair limpa na transição da defesa para o ataque. Os volantes passaram a ter liberdade para o primeiro passe. As tabelas e triangulações tornaram-se mais constantes e consistentes. William infernizava a defesa mexicana com dribles e deslocamentos. Neymar, sem chiliques de novo solidário, partia para cima dos zagueiros e trocava constantemente de posição com Gabriel Jesus. Papel tático importante, mas ainda devendo no ataque. Pequeno Couto, cracaço, voltou a reger a orquestra até cansar. 2-0, com autoridade, na melhor partida do Brasil e de Neymar até aqui na Copa. O confronto com a Bélgica na próxima sexta tem tudo para ser espetacular. A lamentar a entrevista do professor Osório, técnico mexicano a quem admiro, no final da partida, jogando nas costas da arbitragem e do que chamou de palhaçadas de Neymar a responsabilidade pela derrota. Bobagem. Choro de perdedor. O Brasil ganhou jogando bola. Osório, mais grave, investiu ainda no tradicional discurso machista ao afirmar que o futebol é um jogo de virilidades, um jogo de homens. Não cabe mais, professor. Seu preconceito foi exibido para o mundo todo. Ao voltar para casa, depois de uma campanha bastante digna, os mexicanos vão encontrar um país em festa a sonhar com novos tempos. Andrés Manuel López Obrador foi eleito presidente com votação histórica, que deve chegar a 53% dos votos, com uma agenda de enfrentamento da pobreza, fortes investimentos em áreas sociais, combate ao narcotráfico e à corrupção, radicalização dos mecanismos de democracia e construção de relações altivas e soberanas com os Estados Unidos de Donald Trump, além de resgatar o controle mexicano sobre as reservas de petróleo no país. A eleição de Obrador é uma lufada fresca de esperanças que chega do norte e será fundamental para ajudar a combater a onda conservadora que tenta se apoderar da América Latina. Bom, eu falei mais de privilégio do que propriamente do jogo em si. Uma coisa que eu observei, Chico, é que nas suas crônicas o viés político é marca recorrente. Como isso se alia ao seu processo de criação? Essa relação ela é e foi durante a Copa do Mundo, até pelo momento político que o Brasil vivia, absolutamente consciente. Foi uma opção mesmo de narrativa. Futebol e política andam umbilicalmente conectados. Por mais que muitas vezes a gente ouça e tenha que lidar com essa ladainha, não, é aqui, não pode, não mistura, futebol é futebol, política é política. Vamos perguntar o que aconteceu na Copa do Mundo de 78, a Copa da ditadura na Argentina, e como é que aquilo se desenrolou, e até o título da Argentina, de alguma maneira, manchado, a taça manchada pelo sangue dos militantes que estavam sendo torturados a 700 metros do estádio Monumental de Núñez. Perguntar para os chilenos o que aconteceu no Estádio Nacional, onde foi disputada a final da Copa de 62, onde o Brasil levanta o caneco do bicampeonato mundial e que 11 anos depois, em 1973, seria usado como um centro de torturas. O que aconteceu na própria Copa da Rússia, né? O Shaqiri comemorando, fazendo referências às suas origens, à sua nacionalidade, a conflitos horrorosos que aconteceram na década de 90, 2000, nos Balcãs, né? O uso que a ditadura civil-militar tentou fazer e fez do tricampeonato aqui no Brasil. O Sócrates, que foi sim um militante, um jogador militante, fundamental na campanha das diretas em 83, 84, democracia corintiana. Não dá para entender o futebol se a gente não contextualizar politicamente, e a política fica mais pobre se a gente tirar dela essa essência do futebol. O futebol no Brasil, sobretudo, ele é marca de identidade, ele ajuda a entender o ser brasileiro, né? A nossa formação. O futebol é alegria, é festa, é explosão, é confraternização, é presença das famílias, mas o futebol é preconceito, o futebol é racismo, o futebol é homofobia, ele é cheio de contradições. Eu não consigo dissociar. E aí, quando o Brasil enfrentou o México na oitava de final, a eleição mexicana tinha acabado de acontecer, né? E a eleição de um presidente lá no México, que para eles mexicanos representava e representa essa possibilidade de transformação, de sonho, de esperança, de uma nova era ou de um novo tempo político. Então eu falei, não, aqui hoje a crônica está aqui nessa relação e acabei enveredando por aí. Por fim, vamos para o último jogo do Brasil na competição. Brasil 1, Bélgica 2. Crônica 5, excesso de diligência. Eu tentei. De verdade, tentei mesmo.
Mesmo não sendo de grande ajuda, fiz tudo o que pude. Há 4 anos, começava a minha preparação para esta Copa do Mundo. Por isso, tive paciência com as quedas, inclusive com as de rendimento, e mantive o otimismo apesar dos consecutivos lances e atuações abaixo do esperado. Nos 5 jogos, procurei sintonizar a televisão na transmissão pelo menos meia hora antes do início para poder acompanhar tudo. Não queria perder nada. Fiz promessas, estabeleci sistemáticas e reinventei estratégias que pudessem influenciar positivamente a aventura da seleção na Rússia. E eu acreditei. Uma semana antes do início do torneio, tinha decidido assistir todas as partidas do Brasil com meu agasalho verde pseudo-brazuca. Sabe aquela história de vestimenta da sorte? Bom, caiu logo no primeiro jogo. Procurei compensar de outras maneiras. Mantive um padrão de assistir a cada certame em um lugar diferente. Ainda que tenha parecido surtir algum efeito nos desafios seguintes, mostrou-se ineficaz na última sexta com a derrota para a Bélgica. Pela primeira vez na competição, tinha combinado de fazer um churrasco para assistir o confronto das quartas de final. Na hora do jogo, a sala estava lotada. Mal sabíamos que logo no começo o silêncio tomaria conta daquele ambiente com a atrapalhada dos nossos próprios jogadores. O Brasil nunca fica tão silencioso como quando a seleção sofre gol, ainda mais em Copa do Mundo. Mesmo com o segundo gol e o iminente desespero taciturno dos torcedores brasileiros, em momento algum deixei de ter fé na vitória. Podia ser no tempo normal, acréscimos ou com todo o drama das penalidades. Não importava, o Brasil ia ganhar. Afinal, não tinha como perder. Tinha? Parecia não ser possível. No decurso da partida, as superstições se manifestaram. Sempre que eu não assisto um jogo com meu pai, minha equipe perde, lamentou um amigo. Minha namorada insistia para que eu voltasse para o lugar em que estava quando saiu o gol do Brasil. Quem sabe dava sorte e rendia mais um tento, não é mesmo? Nada funcionou. Eu realmente me empenhei. Como torcedor, tentei dar todo o suporte que me cabia. Não contestei escalações, pelo menos não até o momento em que percebi o quão complicada estava a situação. E não fui apenas eu quem adotou essa postura, mas não sei até que ponto isso foi, para o próprio futebol apresentado pela seleção, algo favorável. Acho que, na verdade, foi mais um problema. Agora a crônica do Chico. Crônica 5. Perdemos, e a Copa continua um grande barato. Pela Alemanha, na Copa de 2014, fomos humilhados. Da Bélgica, ontem, perdemos. Jogo de futebol em alto nível. Uma bela partida de quarta de final de Copa do Mundo. É preciso reconhecer e aplaudir, com dignidade, os méritos de uma seleção muito bem organizada coletivamente e com talentos individuais capazes de fazer a diferença. Kompany, De Bruyne, Hazard e Lukaku são artistas boleiros, daqueles de encher os olhos. No banco e à beira do gramado, um técnico que organizou e distribuiu seu time em campo, buscando aproveitar as fissuras e os curtos-circuitos vividos pelo adversário. Sem Casemiro, o Brasil viu a proteção à sua defesa desmontar. A marcação no meio ficou solta, frouxa. Roberto Martínez, treinador catalão da Bélgica, entendeu a senha. Entrou com Fellaini e preencheu cada centímetro quadrado da meiuca do campo com seus diabos vermelhos. Virou um inferno. Fernando e Paulinho não conseguiram travar o bom combate, o primeiro combate. Hazard castigou Fagner. De Bruyne, com liberdade para passear por diferentes posições, atazanou a paciência de Marcelo. Havia ainda Lukaku, força, habilidade e inteligência, que não só brigava com os zagueiros brasileiros e preparava a bola para quem chegava de trás, como também caía pela direita e ainda era capaz de recuar para ajudar a começar as jogadas. No Brasil, Pequeno Couto conseguia receber a bola livre, mas era pista falsa, outra armadilha inteligente da Bélgica, movimento friamente calculado. Quando o nosso camisa 11 pensante tinha pelota, encontrava William pela nossa direita e Neymar à esquerda, emparedados pelas camisas vermelhas. Gabriel Jesus, 9 que sai da Copa sem sequer ter ameaçado fazer um golzinho que fosse, não conseguia aparecer e, sem opção, engolido pelos zagueiros Torres Gêmeas. Sem opções, Coutinho passava o pé na redonda, penteava, rodava, puxava de lado, olhava de novo, para finalmente recomeçar com os volantes ou com os laterais, sempre distantes da área de Courtois. Aliás, que goleiro, fez pelo menos 3 defesas difíceis. O primeiro gol saiu de uma das jogadas fortes da Bélgica, cruzamento na área, mas também de uma atrapalhada dos brasileiros. Sem ninguém incomodá-los nem encostar neles, Gabriel Jesus e Fernandinho disputaram a mesma bola. Trombaram. Gol contra. Lance fortuito, o acaso, que vamos lá, afinal das contas também faz parte desse jogo chamado futebol. Talvez os deuses boleiros do Himalaia tenham decidido, em reunião ultra-secreta do Supremo Tribunal do Futebol, STF, acrescentar mais uma seleção ao panteão das campeãs do mundo. Pena que o título ficará mais uma vez na Europa, pela 4ª vez seguida. Nessa supremacia, quero depois pensar com mais calma. Quando Lukaku recuperou a bola na intermediária da Bélgica, girou para o meio e saiu em disparada. Faltou malícia à seleção, mais uma vez. Aquela faltinha de jogo, sem maldade, sem machucar, só para travar a arrancada, como os belgas cansaram de fazer de forma legítima. Não fizemos. Na conclusão do contra-ataque, belo gol de De Bruyne. O erro elementar de Tite foi demorar a entender que o meio do Brasil, tão sólido nas 4 primeiras partidas, estava completamente entregue. Por ali, a Bélgica bailava, articulava, mandava. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, tive medo de uma goleada.
O Brasil voltou melhor para a segunda etapa. Ocupamos a metade do campo deles. Oferecemos o contra-ataque. Não podia ser diferente. Não deu. Evidente que é dolorido. Por favor, sem gangorras ou patologias bipolares. O trabalho não é uma porcaria, não deve ser pisoteado, amassado e jogado na lata do lixo. 2018 não é como 2014, tampouco como 2010 ou 2006. Sem essa de eu sabia, eu avisei, só podia dar isso mesmo. Seleçãozinha mequetrefe sem alma, sai menor do que entrou. Tite? Não, ele não é intocável. Há críticas e questionamentos que precisam ser feitos com a dureza da honestidade. Assumiu uma seleção em frangalhos, ameaçada de não se classificar pela primeira vez na história para uma Copa do Mundo. Formou um bom time, construiu e consolidou um estilo de jogo. Reconheceu erros na entrevista coletiva, depois da derrota para a Bélgica, com dignidade. Há muitas lições a considerar e aprender, sobre teimosias e merecimentos, por exemplo. O Brasil vacilou no primeiro tempo. Foi fatal. Fez um bom segundo tempo. Não foi suficiente. No conjunto da obra, os belgas foram melhores ou mais efetivos. Mereceram a vitória. Segue na Copa. Que a Confederação Brasileira de Falcatruas siga com o professor Adenor e dê a ele a chance de trabalhar num ciclo completo até 2022. Agora que o Brasil saiu da Copa, o ópio do povo se foi. Não tem mais pão e circo. Ainda bem. Já não era sem tempo. Não há mais alienação no horizonte. Saímos todos do estado de letargia, choque de realidade. Vamos ao que realmente importa. A revolução está de novo no horizonte próximo, ao nosso alcance. As ruas. A derrota da onda conservadora virá assim que agosto chegar. Antes do triunfo da Revolução, faço apenas um último pedido. Que me permitam ver, por gentileza, Inglaterra versus Suécia, Croácia versus Rússia, França versus Bélgica, a outra semifinal, a disputa de terceiro e quarto lugares e a finalíssima, no domingo, 15 de julho. Só mais uma semaninha. Fraqueza militante minha, reconheço. Quando o assunto é Copa do Mundo, sou um alienado incorrigível, mesmo quando o Brasil já não está mais na disputa. A Copa permanece sendo um grande barato. Que continuem os jogos. Chico, qual foi o seu primeiro pensamento após a derrota? Foi uma sensação curiosa, de tristeza, evidentemente, de frustração, evidentemente, sobretudo porque o segundo tempo, principalmente, mostrou que o Brasil tinha todas as condições de passar pela Bélgica. Então, exatamente por isso, essa frustração ela veio também com um pouquinho de reconhecimento. Talvez essa seja a melhor palavra, né? Claro que o Si não faz história, mas se aquela segunda bola do Renato Augusto entra, talvez a gente estivesse discutindo de uma outra maneira. Eu não chamaria de arrogância, mas há um certo nariz empinado nosso, dos torcedores brasileiros, das torcedoras brasileiras. A gente imagina que o Brasil entrando numa Copa são favas contadas, a gente vai ganhar o título e cada vez mais isso vai ser mais difícil. O Brasil vai ser sempre, muito provavelmente, favorito, mas isso não significa que a taça será automaticamente trazida para cá. E o que eu tentei mostrar na crônica foi um pouco disso e também foi ali, tem um certo recado para os fracassomaníacos, porque aí começam a aparecer aqueles que dizem eu sabia, era assim, o Brasil não ia adiante, Copa do Mundo é uma chatice. Desmontam toda um evento que é muito legal. E eu falei, além do Brasil ter feito e ter tido uma participação digna, de ter jogado bola e boa bola contra a Bélgica, foi derrotado por um bom time, podia ter ganho o jogo, a Copa continua. Então, acho que a gente tinha, a ideia ali era, pensa, respira, sossega, tudo bem Brasil fora, mas a Copa do Mundo é mais do que isso. Esse foi o placar do programa de hoje, pessoal. Quero agradecer muito o cronista Chico Bicudo por ter comparecido hoje e ter compartilhado conosco sua produção e opiniões. Agora, as suas considerações finais. Só quero agradecer imensamente, é uma alegria imensa voltar aqui à ECA, a casa onde eu me formei, por quem eu guardo grande carinho, boas lembranças, memórias maravilhosas e para conversar sobre uma das minhas paixões, ou duas, né, o futebol e a crônica, com alguém que também aposta nessa mesma direção. Grande prazer, obrigado. A produção deste programa foi de André Martins Gonçalves, orientação do professor Luciano Vitor Barros Maluni. Este é um projeto vinculado ao PROCAD, Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, convênio dos programas de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo e das Universidades Federais do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Norte. Hoje não tem pós-jogo. Até mais. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.